4 minutos, está no ar Plantão Policial MG, pela Rede Gerais de Rádio. Bom dia a todos, nossos ouvintes, os operadores da segurança pública, você que está aí na feira, você, dona de casa, muito obrigado por estar conosco nessa manhã de sol em Belo Horizonte. Eu quero apresentar aqui a nossa equipe, os nossos especialistas em segurança pública. Primeiro, Sargento Alcamiro. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Gerais AM 830 aí, está dando início a mais um programa Plantão Policial. Novamente aqui o Cabo Lopes, o nosso especialista bombeiro. Bom dia. Bom dia a todos aí da Rede Gerais. Estamos aí para poder estar auxiliando e discutindo e debatendo esses temas aí que é da pauta de hoje. Bom dia, Esteves. Estamos juntos de novo, hein? Bom dia, Léo. Léo, e hoje um bicho vai pegar aqui. O Sargento Barbosa aqui tá fogo hoje, hein? Pois é, continuando o debate que a gente iniciou sábado passado sobre o IPSM, está aqui o polêmico Sargento Barbosa. Bom dia. Bom dia, Léo, apresentador do programa Plantão Policial. Bom dia aos ouvintes da Rádio Gerais, em especial aos policiais e bombeiros militares. Na verdade é o seguinte, nós andamos fazendo algumas pesquisas aí durante essa semana, após iniciar o debate sobre a Previdência, e eu acho que os ouvintes, principalmente os policiais militares, vão ficar estarrecidos do que nós vamos debater aqui agora a respeito da Previdência. É uma coisa extremamente séria, preocupante, e eu gostaria de chamar a atenção, inclusive, dessa nova geração aí dos policiais do futuro, né? Tem até um grupo aí no Facebook. Prestem bem atenção, porque o que está em jogo agora é o futuro de vocês. É o futuro e os direitos previdenciários que estão em jogo. Ô Barbosa, eu tô cheio de perguntas aqui, hein? Firma o corpo, porque as perguntas vão vir, viu? É isso aí, nós estamos, eu acho que, suficientemente preparados e, obviamente, o que a gente não tiver condição de responder no ar, a gente se compromete no próximo debate a estar pesquisando e trazendo a resposta. Mas eu acho que nós vamos conseguir responder principalmente as principais preocupações. Barbosa, dá só uma palhinha aí do que o pessoal vai ouvir durante o programa. Rapidinho. Na verdade é o seguinte, o que a gente precisa de estar discutindo agora, definitivamente, como nós afirmamos no primeiro programa, é que nós temos, obviamente, algumas emendas constitucionais que geraram uma série de implicações de reformas de previdência nos estados. As principais emendas constitucionais, Léo, que determinaram essas mudanças, inclusive nos estados, é a proposta de emenda constitucional 20 e a 41, não é isso, Sargento Ricardo? Confere, então, exatamente. Então, o que acontece? Da 20 até a 41, nós ficamos isentos de pagar a contribuição previdenciária. Foi o que levou, inclusive, uma avalanche de policiais militares da reserva reformados buscar o amparo do judiciário para suspender a cobrança da Previdência. Barbosa, eu só quero saber de uma coisa. A Previdência vai quebrar? Eu quero que você responda isso mais tarde. Agora nós vamos para o giro de notícias. Na imprensa hoje, hein? Cerca de 3.000 armas são destruídas em Salinas pela Polícia Civil. 3.000 armas. Meus amigos, tá aqui a foto, é um caminhãozinho lotado, mas tem espingarda, tem cartucheira, tem de tudo aqui. Sargento Alcamiro, como é que você vê essa matéria aí? 3.000 armas sendo destruídas. Será que com essa lei de desarmamento, o cidadão que está na casa dele, na zona rural, ele não tem direito mais de ter a arma, de se defender daquilo que o agride no seu patrimônio, na sua residência? Olha, primeiramente, eu fico satisfeito com essa incineração de armas aí, que prova que a polícia está trabalhando. A polícia está trabalhando, está desarmando e etc. O cidadão ordeiro, aquele cidadão, a própria lei 10.806, Estatuto do Desarmamento, dá ele o direito de ter sua arma de fogo. O cidadão que ele compra a arma registrada e pode ter arma dentro da sua casa. E a lei desarmou, fez essa campanha toda. Não é uma palavra, desarmou o trabalhador. Não, desarmou aquele cidadão que estava com arma irregular. Vou te falar então o que falou o delegado responsável pela ação, é o Dr. José Eduardo Santos. Ele falou que grande parte do material apreendido é proveniente de porte de arma ilegal. A fala dele: algumas pessoas mantêm armamento em casa, o que é crime. Ô Léo, você pode ter sua arma registrada. A 10.806 fala que você ter a arma devidamente registrada, você pode ter. É posse ilegal de arma de fogo. Não é porte ilegal de arma de fogo. A posse, ela está irregular. Por que na época da anistia o cidadão não foi lá e não cumpriu a lei?
É fácil a gente falar, abrir a boca, não, mas coitado, vai pegar a cartucheira do Sr. Joaquim. Sr. Joaquim, procura a Polícia Federal na época... Cara, eu vou defender o cidadão aqui. Não, Barbosa, eu respeito a sua opinião. Vou defender Mas o o cidadão também tem que andar de acordo com a 10.826. Eu concordo, só que tem um detalhe, veja bem, eu tenho companheiros, inclusive, da Polícia Militar, certo, que perderam o prazo, certo, de regularizar junto à Polícia Federal o seu armamento, que é armamento mais antigo, armamento obediente. Aí tem um detalhe, e esse armamento, que essa grande maioria desse armamento, pode conferir na imagem, são espingardas antigas, que normalmente eram utilizadas, obviamente, para defesa pessoal, mas também eram utilizadas para caça. Então ainda há uma cultura, no interior, principalmente nos grandes grotões, e aí nós estamos falando do norte de Minas, que é ainda é uma cidade, é uma região que espelha bem essa cultura, onde as pessoas ainda tinham aquele hábito de comprar uma garruchinha velha, certo? De comprar uma espingarda para sua caça ou até mesmo para defesa pessoal. Então o que aconteceu, o que eu acho, na verdade, como acontece com várias leis no Brasil, é que o cidadão, primeiro, ele não tomou conhecimento. Ah, não, a lei não exime o desconhecimento da lei. Tudo bem. Está publicada. Eu sei que está publicado. Só que é o seguinte, como é que isso vai chegar lá em Montalvânia? Para um cara que tem espingardinha velha dentro de casa, que ele mantém guardadinho dentro de casa, inclusive como uma forma de prevenção de assalto. Bom, Barbosa, eu respeito a sua opinião, correto? Eu sei que você é um militar, um especialista na área, mas eu discordo. Eu acho que o cidadão ele tem que se adequar à legislação, sim. Houve um grande debate, houve uma divulgação, a lei está aí tem muito tempo, foi dada anistia 2 vezes, foi a dilação do prazo para fazer os devidos registros. Eu acho que a população, a gente quer cobrar, nós policiais cobramos a segurança pública, damos segurança pública de qualidade, a população exige, mas a sociedade também tem que investir. Então vamos fazer o nosso papel como garantidor da lei, certo? E principalmente dos direitos do cidadão. Vamos chegar lá nós fazer a apreensão e falar assim, ó, o senhor, de acordo com o Estatuto de Desarmamento, pode ter uma arma dentro da sua residência, desde que seja comprada legalmente e registrada. Sim. Então a polícia, então o cidadão às vezes se confunde. Não é que ele não pode ter a posse de uma arma, ele pode, desde que ela esteja devidamente registrada e dentro da sua casa. O que não pode, obviamente, que não existe, e o que o Estatuto vedou completamente, é o porte de arma, principalmente para civis. Só em casos especiais que o Estatuto, que a Polícia Federal, me parece, a Polícia Civil, ainda emitem, salvo engano, acho que mudou essa competência só para a Polícia Federal, que ainda emitem porte de armas em situações especiais. Barbosa, explica para o pessoal civil o que é posse e porte de arma. Qual a diferença aí? Bem, veja bem, o porte de arma, gente, principalmente para fazer uma comparação grosso modo para o cidadão que está nos ouvindo entender, certo? É o porte que você está com a arma pessoalmente, portando ela, carregando. A posse não, é você ter a propriedade dessa arma e, obviamente, ela está guardada dentro da sua casa. Né? Então, não se confunde a posse, que é o fato de você ter a propriedade do armamento, com o porte, que é você estar portando e conduzindo a arma. Mais um destaque hoje da imprensa Minas tem quase 5 vezes mais vigias do que militares. São 44 mil PMs no estado contra 213 mil profissionais que são contratados para dar mais segurança, chamada segurança privada. Posso acrescentar, Léo? Sim. No Brasil são 2 milhões de vigilantes hoje, então a segurança privada ela tem quase o quádruplo de homens que as forças de segurança legalizadas no país têm. Nós somos hoje em torno de 500 mil homens, né, policiais militares, etc., bombeiros, e civis e federais, enquanto que os vigilantes, olha para vocês verem como é que a nossa segurança pública está, obviamente, em xeque. Um sistema de segurança privada está crescendo. A prova disso que o Léo acabou de dizer, que agora aqui em Minas Gerais o número de vigilantes de segurança privada é o dobro do efetivo da Polícia Militar e das polícias, né? E no Brasil nós temos quase o quadro, 2 milhões de vigilantes, armados. E na maioria das vezes, que me perdoem, obviamente, as escolas de formação, extremamente mal formadas e preparadas para o uso do armamento. Ô, Barbosa, já vou discordar de você mais uma vez, correto? É o seguinte, onipresente, onipotente, onisciente é só Deus. Policial não é onipotente, presente, onisciente, não. Correto? Mas há uma deficiência, Ricardo. Ô, Barbosa, porque se nós estamos falando de segurança, se a segurança privada está crescendo nessa proporção em relação à segurança pública, alguma coisa de errado está acontecendo. Mas é porque é o seguinte, o cidadão hoje em dia está colocando o segurança no seu prédio, está sendo exigido agora. A polícia militar... Porque a polícia não está dando conta ainda que os policiais tenham feito muito esforço. Isso é prova que a segurança está deficiente. Então, qual que é a justificativa ou motivo para mim colocar câmera, colocar porteiro, colocar vigilante armado na porta do meu prédio? Ô, Léo, a polícia tá dando conta de prender ladrão ou não tá? Ô, Léo, que é isso? Eu não acredito. Só eu que acredito nessa instituição. Polícia tá trabalhando sim, gente. Polícia tá trabalhando, tá prendendo, tá colocando bandido na cadeia. Durante a semana, teve uma matéria da imprensa destacando os recrutas no centro da cidade.
andando em dupla e trio. E até falando, houve a denúncia falando que eles estavam sem HT, sem rádio, sem comunicação, apenas contando com o celular. Então a gente vê que a sociedade, ela está clamando por segurança, assim. Ela quer ver mais efetivo na rua. E isso é real. Olha para você ver o que fala a matéria. Em Minas, a lei estadual 20.533 de 2012 estipula um efetivo de 51.669 policiais até 2015. Atualmente, são 44 mil em atuação. Ou seja, está em déficit. Posso fazer uma informação importante aqui, Léo, para acrescentar nessa colocação sua, que é importante para o cidadão saber? Primeiro, que o efetivo nosso não cresce, obviamente, dentro da proporção exigida, inclusive, pela recomendação da ONU, né? Que, salvo engano, parece que em torno de 300, 400 cidadãos aí para cada policial. Então, nós não temos isso. Segundo fato, que eu acho que tem que ser considerado, a distribuição do nosso efetivo é horrível. Ela sempre obedeceu critérios técnicos e critério, inclusive, de capricho pessoal de se criar unidade onde não tinha efetivo para preencher. Isso é uma realidade. Basta fazer um estudo para demonstrar, para comprovar o que eu estou dizendo. Nós temos Betim, por exemplo, que é escandalosamente uma cidade com quase 500 mil habitantes, que tem um batalhão com efetivo horroroso, com infraestrutura horrorosa, certo? Enquanto nós temos outros batalhões, por exemplo, para fazer uma comparação geográfica, né, a menos de 500 metros do outro, que é o 16º e o 1º batalhão, que está aqui, Santa Efigênia e Santa Teresa. Então, do ponto de vista espacial e de distribuição de efetivo, nós temos esse problema. E tem um outro problema grave. Agora foi feito um ajuste na lei de efetivo. O senhor já deve ter tomado conhecimento que essa lei já foi, inclusive, aprovada. Só que é o seguinte, eles dizem que estão fazendo o ajuste e o aumento do efetivo, certo? Só que estão usando estratégia, aumentaram o número de oficiais e diminuíram o número de praça para compensar. Inclusive do ponto de vista de crescimento vegetativo, aqui que nós estamos falando, que está implicando a Previdência, que é pagamento de salários e etc. Então, quer dizer, fizeram um ajuste mentiroso dizendo que vão aumentar o efetivo. Mas só que estão aumentando a vaga para oficiais, até entendo, porque obviamente deve haver a necessidade premente de se preencher esse quadro de tenentes, mas estão diminuindo na base, que é onde exatamente o policial vai para a rua fazer. E no bombeiro, viu, Lopes, é a mesma coisa. Pode conferir a lei de fixação de efetivo, que ela foi aprovada, certo? E houve essa enganação. Para mim, eu chamo isso de enganação, porque não aumentou o efetivo. Fez um ajuste para normalizar o fluxo de tenentes, mas acabou diminuindo o fluxo de praça. Isso no bombeiro e na PM. Ok. Giro de notícia agora vai ser do blog Policiais. Blog da Renata. Em Uberaba, Tático Móvel recupera carga extraviada avaliada em R$200 mil. Aí depois eu falo com você que a polícia está trabalhando, você fala que não está, né, Léo? Não, eu falei que não está trabalhando. No momento nenhum eu falei isso não. Não, o Léo nem eu falamos aqui não. O que nós dizemos é o seguinte, que a polícia está trabalhando e muito, ela não está dando conta. Após receber informações do Copom, Tático Móvel realiza levantamentos e consegue localizar a carga extraviada de laticínios no valor de R$200 mil. É lá da empresa Leites Piracanjuba, de Goiás. E foram 4 conduzidos, 4 presos, um caminhão apreendido com a carga, né? Então a gente aí tem que exaltar a equipe do Sargento Leandro, soldado Alessio e o soldado Moraes. Tem palma aí, Henrique, para esse pessoal? Vamos lá, Henrique. Aí, meus amigos, a gente vai pro intervalo, são 10h17, fica aí que vai pegar fogo o programa ainda. E o Léo e o Barbosa tá nervoso hoje. São 10h21, voltamos com o Plantão Policial, que é o programa de segurança pública de Minas Gerais, feito por polícias. A gente vai voltar aqui pro giro de notícias. A gente tem uma notícia aqui do blog Amigos de Caserna. Traficante tenta fugir de PM em Contagem. Olha para você ver, Camilo. O fato ocorreu aqui perto, Conjunto Colômbia, aqui no Riacho. O indivíduo aí, ele foi preso com revólver 32, 5 munições intactas, R$111 em dinheiro e 99 pedras de crack. Como é que você vê isso aí, Camilo? Essa questão de droga que a gente fala, todo sábado a gente fala sobre isso. Olha, nós já enfatizamos aqui várias vezes, essa questão da droga é muito complicada. Eu acho que tem que ter um fortalecimento aí do trabalho das fronteiras para evitar que esse entorpecente entre nas nossas fronteiras, o armamento em si. Mas uma outra coisa que eu vejo mostra mais uma vez que a polícia está trabalhando. Que a polícia está trabalhando, está
Um trabalho Enxugando sistemático. gelo, né, Ricardo? Barbosa, eu não digo enxugando gelo, ele está dando aquela parcela de contribuição, Barbosa. Ele está dando aquela Tudo parcela. bem, cara, Porque eu senão- entendo. Agora, nós não podemos também ficar querendo dourar a pílula aqui, não, porque nós sabemos que os companheiros nossos estão na rua, e aí eu estou falando diretamente dos amigos que estão na viatura aí, certo? Estão enxugando gelo, nós sabemos. Ninguém está dizendo que os policiais não estão trabalhando, ninguém está dizendo que ninguém está se esforçando. Pelo contrário, o esforço desprendido para quem está na rua, nesses últimos tempos, tem sido redobrado. Mas acontece que nós estamos vendo, na verdade, que nós estamos enxugando gelo, que não está resolvendo o problema. Essa que é a grande questão. Por isso é que a discussão hoje de reforma do sistema de segurança pública, ela é mais do que atual, necessária e urgente. Ô Barbosa, não vamos discutir o problema então. Qual que é a solução? Ó, nós já começamos a discutir aqui no programa passado, que eu acho que nós temos que ter uma mesa de debate exclusiva para isso, que é a questão de se repensar, certo, a política proibicionista e repressora em relação ao consumo de drogas. Mas ali não é consumidor, não, Barbosa, ele era um traficante. Veja bem, o que causa a violência do tráfico, Ricardo? Me diz. Responde para mim com uma palavra. Eu vou responder para você. Economia? Não. É o O que dinheiro. causa a violência do tráfico é a proibição. É a ilegalidade. Então, veja bem, isso é uma lógica natural. Por isso é que eu acho que essa questão da legalização das drogas, e aí eu já disse aqui no programa anterior, que eu sou defensor da legalização da maconha, por uma série de motivos, inclusive do ponto de vista de impactar diretamente na redução da criminalidade. Mas eu acho, viu, Léo, vou te pedir que a gente possa estar estabelecendo na agenda do plantão policial um debate exclusivo sobre a questão da legalização das drogas, que aí eu vou provar que não só ela não diminui a criminalidade, como também não diminui a impunidade, e com um detalhe, com a lei que nós estamos hoje, com a repressão violenta que nós temos hoje em relação à droga, que foi estabelecida inclusive uma política, certo, de guerra às drogas, a gente vê muito falar nisso, o que está acontecendo é que nós estamos inchando cada vez mais os presídios, as cadeias públicas, e incontroversamente, se fizermos levantamento, nós estamos vendo lá que na verdade, a grande maioria dos presos por tráfico de droga são, na verdade, os peixes pequenos. Os graúdos mesmo estão ficando de fora. Então, mais uma vez, enxugando gelo. Ô Barbosa, e essa lei que está no Senado aí, na Câmara dos Deputados Federais, dizendo 80 pedras de crack vai ser considerado uso, não vai ser considerado tráfico aí, usuário. Veja bem, Esteves, não é 80 pedras. Há um estudo da Fiocruz que aponta, certo, que um usuário de crack viciado, ele precisa, para se manter durante o dia, certo, formar 20 pedras de cracks. É a mesma proporção que se faz em relação ao vício, certo, do cigarro. Tem gente que fuma mais cigarro e se sustenta. Tem gente que fuma 2. Então, quer dizer, esse estudo foi baseado num viciado de crack, certo, para se estabelecer qual que é a quantidade média, inclusive para se mensurar os danos ao sistema nervoso e ao organismo desse usuário do crack. Eu vou ficar calado para não falar besteira. Meus amigos, e não é só a droga não, hein? Que é o problema da sociedade atual, não. Vou ler um aqui, ó, do nosso portal www.plantãopolicialmg.com.br, que é o caso dos desmanches de carro. É outra coisa, a gente vê o aumento aí de furto de veículo, que é alarmante. Para quê? Para desmanche. Então, em Divinópolis, dono de ferro velho é preso suspeito de desmanche ilegal. E foi o pessoal do meio ambiente que viu isso lá. Eles estavam, por acaso, fazendo uma abordagem, né, em Divinópolis, e eles foram ver se o estabelecimento tinha alvará. E quando chegaram ao local, depararam lá com essa situação, né, tinha um carro sendo desmanchado, várias peças de carros novos lá também. Pô, peça de carro novo no desmanche? Uma coisa estranha, né? Ô Barbosa, você acha que esse aumento de furto de veículo tem a ver com desmanche? Não dúvida disso. São Paulo, por exemplo, é a demonstração cabal disso. São Paulo hoje é a capital com o maior número de roubos de veículos dia. E Minas Gerais também não fica para trás, até porque o carro é um bem de valor, usado principalmente para trocas aí, em transações ilícitas, principalmente em relação ao tráfico de drogas. Agora, tem um detalhe, Léo. Como é que São Paulo combateu e conseguiu reduzir o número de carros roubados? Atacando exatamente lá na fonte. Porque se está roubando o carro, está roubando para se levar para o desmanche e trabalhar essas peças na comercialização clandestina. Ou mesmo, vamos dizer assim, lavar, né, legalizar essas peças pela via da comercialização. O que tem que fazer? Política rígida de controle e de supervisão e monitoramento de todo ferro velho, de todo desmanche.
Barbosa, mas peraí. Pra droga você não pode reprimir. Por desmanche você tem que reprimir? Nós estamos falando de duas coisas completamente diferentes, Léo. Por isso é que eu pedi, certo? Pra Mas gente tudo discutir. é crime? Não, Tudo não é crime? Tudo é crime, mas nós temos formas diferentes de combater. De droga nós estamos falando de questão de saúde pública. E onde é que está a saúde pública no carro, então? Não, mas Qual que é o dano à saúde física, mental, psicológica, afetiva, social e familiar que o dano do veículo pode causar, certo? Se comparado com a droga. a saúde pública é só dentro do usuário. No caso de traficante não é saúde pública, não é eu servir acho, com ó, isso, é tem bandidice. Algumas coisas nós É precisamos bandidagem. deixar claro. Eu não sou a favor da legalização das drogas. O que eu disse aqui, e eu acho que nós precisamos debater com mais profundidade, porque é indiscutível, certo, que o uso da maconha já se popularizou há muitos anos. Nós só fechamos os olhos, porque nós só vimos a ótica do uso da droga pelo lado da lei. Então eu acho que nós precisamos de discutir, sim, certo, a questão da legalização da maconha, para a gente avançar um pouco mais, principalmente na aplicação de novas teorias, certo? Que estão relacionadas, por exemplo, com uma política de redução de danos. São filosofias, são estudos novos que incorporam para a sociedade, trazendo novas soluções, gente, que a gente precisa debater. Nós temos que sair do mesmo lugar. Ô Lopes, você tá vendo esse debate todo, essa fala, você tá caladinho. O que você acha disso tudo, Lopes? Conta pra nós aí, o que você tá pensando? Olha, rapaz, é uma coisa muito complexa, porque envolve interesses da federação e tem que ser reformado, reformulado, onde a polícia ela possa agir com amplitude e ela faça valer realmente o direito do cidadão. Porque você coloca lá um cara que você prendeu 1, 2, 3, 4, 5 vezes e ele acaba retornando para o mesmo local e a mesma guarnição do policial que está lá frente à batalha lá depara com o cara várias vezes, então o que tem que fazer? Instituir realmente... Ô Lopes, sabe por que eu acho também? Hipocrisia da sociedade. Porque é o seguinte, o camarada, ele é usuário, aí ele aprova, ele apoia. Né? Quando ataca ele pessoalmente... Patrimônio, né? Quando rouba o carro dele ou o iPhone dele, né? Aí ele quer uma resposta rápida. Aí é a mesma coisa do cidadão também, que é correto, ele bateu o carro e precisa de uma peça. Em vez dele não autorizado, ele vai lá no Pedro II. Então é a mesma coisa. Porque se não tivesse quem comprasse, não teria quem vendesse. Por isso que eu acho que nós não podemos misturar as coisas. Entendeu? Nós estamos misturando. É Nós estamos hipocrisia. confundindo a cabeça de quem está nos ouvindo. Nós estamos misturando furto de carro, ou roubo, com uso e tráfico de droga. São duas coisas diferentes, são dois crimes que têm modalidade e implicações diferentes, são dois crimes que têm um âmbito de discussão do ponto de vista da prevenção e da repressão completamente diferentes. E aí eu vou trazer para a discussão, então, já que é para confundir, eu vou tentar clarear. Vejam bem, na década de 30, ou um pouco mais na década de 20, me parece, nós tivemos declarada, certo, uma guerra contra a bebida alcoólica nos Estados Unidos. Vocês lembram do lendário Al Capone. O que aconteceu com a bebida alcoólica? Foi legalizada. E aí tem um detalhe, gente, vamos fazer uma... Eu não vou trazer números aqui agora, nesse momento, não. Mas vamos trazer só para o debate, só para a reflexão. Quantas pessoas o álcool já matou? Quantas famílias já foram desestruturadas, certo? Por conta de não se enfrentar o debate do uso do álcool, que foi, na verdade, encampado numa perspectiva mais da sociedade, buscando criar organismos, inclusive, que recuperassem o alcoólatra, como o AA, por exemplo, que é uma entidade que surgiu no interior de São Paulo, me parece que em 1930 ou 40, né, com o alcoólatra, e que se espalhou para o Brasil inteiro. Então eu acho que para combater determinados tipos de delito, nós precisamos muito mais uma abordagem multidisciplinar, como é o caso, por exemplo, do uso das drogas, e especificamente o uso da maconha. Não acho, viu, Léo, que é só quem usa a maconha que defende, porque o policial que tem um embate no cotidiano da segurança pública, ele sabe muito bem o trabalho que dá, o empenho que se dá para você tirar, por exemplo, por uma questão mesmo de cumprir lei, um usuário de circulação, porque você pregou ele com a quantidade que você sabe, conscientemente, pela sua experiência profissional, que é uso. Então, quer dizer, isso tudo tem que ser discutido, porque isso lá vai fazendo com que o sistema de segurança pública, ele comece a ficar engessado, e ele começa a implodir, porque as demandas são muito grandes, e nós habituamos a discutir o cumprimento, aliás, a fazer segurança pública simplesmente cumprindo literalmente o que a lei diz. Eu acho que segurança pública é muito mais. Barbosa, tem mais uma aqui que vai ser polêmica, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Ok. Em Varginha, assaltante é agredido pelo frentista. Um homem tentou assaltar um posto de combustível, foi preso na madrugada dessa sexta-feira. Segundo a polícia, ele fugiu depois de ser agredido por um frentista ao tentar praticar o roubo lá no posto de combustível. Como é que você vê esse enfrentamento da sociedade contra
um indivíduo que pratica crime? É querer fazer justiça com as próprias mãos? É o momento, a pessoa está ali naquela situação, ela reage porque não tem outra coisa a fazer? Léo, em primeiro lugar, eu acho que isso é um péssimo sinal, né? E sinaliza, é um sintoma que nos demonstra, mais uma vez, que a nossa segurança pública está precisando, de fato, de reformas, de mudanças profundas. Porque se o cidadão comum, ele está tendo a coragem de reagir e de, inclusive, defender o seu patrimônio, ou, entre aspas, né, defender os seus direitos, é porque, na verdade, ele não está acreditando mais no sistema. Ele não está acreditando no Estado e, consequentemente, não está acreditando no aparato de segurança que o Estado está oferecendo para ele. Eu acho que é por conta dessa descrença e dessa desconfiança no aparato de segurança pública. Aí nós não vamos colocar polícia A ou B, nós estamos falando da segurança pública como um todo. Você vai ter que estar levando os cidadãos, lamentavelmente, a ter que fazer justiça com as próprias mãos, e só para alertar, além do risco, né, Léo? Tem a questão de fato do cara estar cometendo também um crime, ainda que ele esteja sendo vítima de um crime. Aí, coitadinho do assaltante? Não é coitadinho do assaltante, né? Mas na verdade é o seguinte, o cidadão está exposto, ele não está tendo outra alternativa. Nós só estamos chamando a atenção que é uma reação no assalto, como nós já cansamos de orientar para os companheiros nossos aí na rua, e orientar o próprio cidadão, o ideal, ou seja, o que o cidadão tem que fazer é não reagir. Eu pensei que você ia apoiar o assaltante. Não, eu estou falando porque, exatamente, quando você reage, você está se expondo a risco. E além de se expor a risco, obviamente, você está cometendo um crime. Porque, às vezes, o fazer justiça com as próprias mãos, certo? Tem a sua tipificação no Código Penal. Mas vamos voltar a falar isso no intervalo, são 10h34, fica aí 2 minutinhos. Voltamos com o plantão policial MG, Cabo Lopes do Bombeiro. Nós temos a ocorrência de destaque que ocorreu durante a semana aí, que o nosso bombeiro atuou. Fala pra gente aí. Temos aí, desde o dia 19 até a data de hoje aí, várias demandas aí que se fizeram destaque. No dia 19 aí, 41 ocorrências de incêndio de vegetação, né, a mudança de clima aí ocorreu, mas os incêndios ambientais aí ainda continuam em alta, ainda continuam aí em evidência. Mesmo chovendo, ainda não apagou os focos? Olha, chove em regiões isoladas, porém em grandes locais aí, temos incêndios aí que perduram já há 21 dias, com demanda aí de esforço extra, e a demanda é bastante grande. A chuva veio na RMBH e regiões aí de Belo Horizonte, trouxe outras demandas também de ocorrências operacionais e com caráter aí de defesa civil, mas os focos de incêndio já continuam, né? Só uma pergunta aqui para o Lopes, aproveitando o ensejo, né, que essa discussão aí, ela está na imprensa em relação aos incêndios, principalmente florestais, né, em função da seca, etc e tal. Como que o bombeiro tem atuado, certo, em relação a esses municípios menores, certo, onde inclusive vocês não têm efetivo, nem têm unidade, que eu sei disso, Sim. mas pode ter unidades próximas. Vou citar um exemplo aqui da minha região, onde você tem uma série de municípios no entorno, mas a única unidade mais próxima de bombeiro, por exemplo, é Ponte Nova. E nós sabemos que a região ali, ela é muito assolada, principalmente também por causa de incêndio em vegetação. Então eu gostaria de saber se há possibilidade, se o bombeiro tem essa capacidade para atender essas demandas, nessa época do ano principalmente. Olha, essas demandas aí são feitas da seguinte forma. Há o levantamento aí das áreas de risco ambiental e é criada uma força-tarefa para atuar frente a essas demandas. Tem o Promata, juntamente com o IEF, juntamente aí com a Polícia Militar, que faz esse monitoramento. Tem esse levantamento estatístico de dados e é atuado uma força-tarefa, que chama BEMA, juntamente aí com militares operacionais, para efetuar essa resposta aí nesses locais que às vezes não tem o Corpo de Bombeiros, ou que a demanda operacional de resposta vai demorar alguns dias. Então é montado um apoio operacional, um posto de comando, nesses locais para atuar nessas demandas. Eu estou fazendo essa pergunta para o Lopes, Léo, porque ela, na verdade, ela tem uma intenção, teve um objetivo. Sim. Eu estou trabalhando com alguns projetos em algumas cidades do interior aí, certo? Em parceria com entidades públicas e privadas, criando brigadas de incêndio. E na verdade é o seguinte, é por isso que eu perguntei, até porque, como nós sabemos que o bombeiro não está localizado no estado inteiro, assim como a PM, né? Nós temos, na minha opinião, certo, uma distorção no que se refere à coordenação da defesa social do estado. Ainda que
a justificativa para que essa coordenação de defesa civil permaneça no comando da PM, por conta da sua capilaridade no Estado, né, ou por conta da sua distribuição espacial, onde nós temos policiais militares em cidades e em centenas de distritos, né, eu acho que essa coordenação, eu acredito que por conta da afinidade, da atividade e de ter profunda experiência e conhecimento, essa coordenação tinha que ficar na mão do bombeiro, porque, na verdade, eu estou citando aqui alguns exemplos, na cidade onde eu conheço, não existe uma brigada de incêndio. Eu vi vários incêndios durante essa seca, principalmente, não houve um acionamento por parte da Polícia Militar e nem presença do Corpo de Bombeiro. Então, há uma desintegração nessa malha de defesa civil, que precisa, na verdade, no meu entender, ser assumida efetivamente pelo bombeiro, porque o bombeiro assumindo, ainda que ele não tenha na cidade uma unidade, ele pode ir lá e fazer um trabalho junto com a Polícia Militar, com a Prefeitura e com outros órgãos, como os conselhos, por exemplo, de defesa civil, e formar suas brigadas para fazer exatamente esse trabalho de força-tarefa e da integração nesse esforço para evitar que as nossas matas, que as nossas vegetações queimem e, obviamente, com implicações seríssimas no âmbito de fornecimento de água para a população. Existe aí um projeto piloto referente a justamente essa fala aí que foi dita. Feito em alguns condomínios aí de Nova Lima. Onde os condomínios têm dinheiro e pagam. A verdade é essa, né, Lopes? Mas se tem dinheiro e pagam, é porque há um interesse de poder... Mas nós podemos trabalhar com voluntariado, como é o caso das brigadas de incêndio. Mas já temos. Barbosa, deixa o Lopes falar. Vamos lá, Lopes. O exemplo é dos condomínios, porque há um interesse muito grande em preservar o patrimônio. Mas o patrimônio principal que tem que ser preservado é o patrimônio ambiental, que é de todos, é um dever e direito de todos. Então, o que a gente tem que perceber e tentar evoluir culturalmente? A nossa cultura é de cobrar uma coisa que acontece, mas a prevenção vem antes. Então, ela tem que ser oportuna e eficaz. Nós temos aí, no Parque do Rola Moça, a brigada voluntária, que é treinada pelo pessoal do bombeiro, tem o bombeiro coordenando para esses eventuais empenhos em todos os locais. Ô Lopes, o cidadão que queira ser brigadista, como é que ele faz? Para ele fazer o curso? Sim. O cidadão que quer fazer o curso, ele tem que se cadastrar num portal do IEF, através da SEMAD, fazer o cadastro e pleitear a vaga. Essa vaga e o treinamento é feito todo ano. Para este ano já se fechou as inscrições. Agora a programação e demanda é para o ano que vem. Então, oportunamente, nós vamos passar esse link, ou o portal onde que a pessoa vai fazer, e é muito bem-vindo o voluntariado, desde que seja treinado, porque combate a incêndio florestal é uma coisa séria. Se a pessoa não tiver um conhecimento ou querer se aventurar, ela vai ser vítima de uma situação que às vezes a resposta até chegar a um hospital é difícil. Você sabe informar se essas vagas é só para Belo Horizonte, para a capital ou para qualquer parte de Minas Gerais? Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que o voluntariado, porque nós temos aí várias demandas aí no interior e que a força-tarefa do Corpo de Bombeiros se divide e se desdobra no combate. Então eu acredito que seja assim estendido a toda Minas Gerais. O bombeiro rala demais, né? Olha para você ver. Temporais causam primeiros estragos em Minas. Quando não é incêndio, é chuva. Então o bombeiro está lá ralando direto. Enquanto que 168 municípios se encontram em situação de emergência em função da seca, tem outros municípios, como Carangola, que oficializou a necessidade de apoio do Estado, né, após uma chuva de granizo e rajadas de ventos danificarem várias casas na terça. Teve aí também Sabará, teve lá até... enchente, né, enchente arrastando carros. Casas, invadiram casas, inclusive. Santo Antônio do Monte, Maravilhas, que é a região central, né? Agora, vamos enaltecer o trabalho do bombeiro aqui, aproveitando a presença do Lopes, né, e obviamente homenageando os bombeiros. Léo, depois daquela tragédia que nós tivemos, né, Lopes, em Sabará, que morreu aquela criança, que os bombeiros, inclusive, sentiram muito, quem acompanhou aquilo, foi um episódio extremamente comovente. Houve um trabalho intenso de melhoria nas áreas de risco de Sabará, ainda que não 100%. Mas a gente percebe, pelo menos pelos últimos impactos das chuvas, que houve uma melhoria muito grande e que a situação de risco em Sabará também evoluiu. É certo essa afirmativa, Lopes? Isso aí é feito um trabalho conjunto junto com a Defesa Civil, que levanta essas áreas de risco e mapeia a necessidade imediata de uma resposta. Não uma resposta
para o fato que aconteça, uma resposta preventiva, porque a gente sabe muito bem que tem as demandas aí por temporadas, né, temporada de seca a gente tem incêndio, temporada de chuva, deslizamentos, ocorrência em áreas de risco, e quem perde mesmo é a população. Então essa orientação e captação aí de pessoas e locais a serem realocados nessas frentes aí, ela se tornou uma preocupação frente a essa ocorrência que deu destaque e ênfase aí, foi notícia por todo lado, né? Então tem essa preocupação e foi uma forma de estar se organizando melhor. Ô, Léo, eu quero mandar um abraço aqui para a Sargento Natália de Juiz de Fora, que está nos ouvindo, pro noivo dela, Sargento Policarpo, que está chegando em Juiz de Fora já, saindo lá do 29 e indo para Juiz de Fora. Um abraço aí, Sargento Natália. Vamos dar uma notícia aqui de utilidade pública dentro do noticiário do Bombeiro. Cerca de 1.600.000 pessoas vão ficar sem água até domingo na Grande BH. Ao todo são 12 cidades. Belo Horizonte, Betim, Contagem, Ibirité, Igarapé, Mário Campos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano. Segundo a Copasa, está sendo feito uma obra lá no sistema Rio Manso. Esse sistema Rio Manso é responsável pelo abastecimento de 18% dos bairros da capital mineira e 28% da região metropolitana. Então é importante demais o que o Lopes falou aí sobre preservação, né, Lopes, do meio ambiente. O Estado, tanto o Estado como a sociedade toda, todo o segmento da sociedade, estarem empenhados nessa causa, porque sem água não dá. Amigos, são 10h46, nós vamos para o intervalo novamente. O Henrique não dá sossego. São 10h48, o plantão está de volta. Quero mandar um abraço aí para os nossos ouvintes que estão no Facebook. Matheus Rodrigues, a Graziela Silva, a Juliana Caroline, o Marcos Vinícius e o Eduardo. O Eduardo, gente, eu quero falar aqui sobre o caso do Eduardo. Ele mandou uma mensagem pra gente que é a seguinte: olá, meu nome é Eduardo Henrique, estou aqui por um sonho, quero conhecer meu pai. Eu nasci em 1987, minha mãe se chama Maria Cristina, e ela conheceu um homem em Belo Horizonte com o nome de Ivan. Tiveram um caso passageiro, ele era policial, ele conheceu ela no bairro Tupi e ele atuava em BH, na capital. Ela disse também que ele tinha 2 filhas e que quando ela engravidou, eles não mais se viram porque ela morava em Betim. O Eduardo, ele está aqui apenas querendo conhecer o pai dele. Então, se alguém tiver alguma informação de um policial chamado Ivan, né, que teve um namoro com a Maria Cristina, no bairro Tupi, mais ou menos na época de 1987, 86, né, entre em contato com a gente, que vai ser bacana demais se a gente conseguir fazer um reencontro do Eduardo com o pai dele. O mais importante é o seguinte, além das pessoas poderem colaborar, que eu acho que isso é fundamental, né, promover esse encontro entre pai e filho. Assim que a gente conseguir, o pessoal que tiver aí informações e tal, vamos tentar promover esse encontro e aí ver se a gente consegue trazer aqui, né, o Ivan e o filho dele. Bacana. Não é? Para aqui para a rádio, para contar pra gente como é que eles se encontraram, como é que foi essa história, que eu tenho certeza absoluta que está movendo o filho a buscar o pai é amor. E esse pai, às vezes, por uma série de fatores, a gente sabe que naquela época o cara não parava em lugar nenhum, certamente perdeu o contato e aí perdeu referência, e às vezes tem a lembrança do filho, quer reencontrá-lo também, mas não sabe como, e às vezes nem como tomar iniciativa. Então, gente, vamos colaborar e vamos fazer esse encontro bacana aí. Exatamente. O Eduardo, ele deve ter tido muito amor com o pai que o criou, né, o padrasto dele, mas deve ter dentro dele um vazio de conhecer o pai dele mesmo, biológico, né. Então a gente está fazendo aí esse apelo aí, essa prestação de serviço. Se o pessoal puder ajudar, vai ser muito bacana. Ô Barbosa, nós vamos entrar no debate agora do IPSM? Olha, eu só mandar um abraço aqui pro pessoal do Copom, que está de serviço agora, o subtenente Marinho, que trabalha conosco aqui na rádio aqui. Manda um abraço para o pessoal da equipe dele. Um abraço também pro nosso amigo empresário Jair de Gregório, que deve estar nos ouvindo aí. Isso aí, um abraço pro Jair também. Olha, mandar um abraço pro pessoal lá de Carangola, da 75 CIA. Eles estão lá tentando entrar em contato aí com um deputado aí que foi reeleito, né? Lá não está sendo cumpridas as 40 horas semanais. Então o pessoal aí vai ser debate nos próximos programas aí, as 40 horas semanais que não está sendo cumprido lá em Carangola, hein? Mas o pessoal tem prova disso, eles vão trazer em documento, mostrar pra gente, que a gente leva.
Tem a escala lá, que eles estão mais de 40 horas semanais aí na escala. Não pode, né, Barbosa? Gente, nós temos que aprender o seguinte, a lei determina 40 horas. Se tem alguém descumprindo a lei, que é 40 horas, primeiro eu acho que tem que denunciar. Você não está comprando briga pessoal com ninguém, você está pedindo o mínimo, que é que se cumpra a lei. Se tem algum problema, obviamente, de adequação de efetivo, isso tem que ser solucionado, mas tem que ser discutido. O que não pode é simplesmente desrespeitar a lei e ficar por isso mesmo. Então, que os policiais que tiverem denúncia que não está sendo cumprida jornada de 40 horas semanais, que remetam, né, Léo, essas cópias de escala, até pelo link mesmo do plantão policial, que nós vamos denunciar e vamos encaminhar, obviamente, para o comando e para os deputados. Porque o fiscal do executivo é o legislativo. Então nós não estamos querendo criar polêmica. Nós estamos querendo, na verdade, que se cumpra aquilo que está determinado pela lei e que cada um cumpra o seu papel e sua responsabilidade. Na verdade, a gente sabe como é que é no interior. Falta de efetivo, a situação lá é crítica. A velha desculpa, então, né? A velha desculpa. Mas... E o polícia não pode pagar por isso, não, porque eu vi isso durante 30 anos na PM e eu trabalhei no interior em escalas escorchantes, inclusive 24/24, que hoje nem existe mais, graças a Deus, né? Continuando, Barbosa. Só que eu acho que tudo que é combinado não é caro, né? Nesse caso, a gente está vendo que não houve acordo. Não houve acordo. Então, não há que se falar em prejuízo para o servidor público, o policial. Aí não, né? Agora que a gente sabe que tem uma dificuldade, tem, de efetivo. E a gente está sempre cobrando isso aqui. Já foi falado aqui no programa, pega essas escalas, ajuiza a ação de cobrança de hora extra. A lei fala que tem 40 anos. Se você trabalhou mais, é o quê? Enriquecimento sem causa. Ação judicial, ação ordinária. Ô, doutor, mas cabe? Claro que cabe. Em Juiz de Fora, em Divinópolis, uma delegacia de polícia toda recebe hora extra. Trabalhou a mais, gente? Isso é enriquecimento sem causa. Pedido jurídico é possível, né, doutor Ricardo? Com certeza. E com certeza o TJ vai dar o provimento, a demanda. Por quê? Isso é enriquecimento sem causa. O Estado não pode enriquecer através do trabalho do seu servidor, não, hein? O subtenente Marinho, aproveitando que tem 2 bacharéis aqui, mandou pra gente aqui um caso, que mandaram para ele agora. Policial militar que sofre um acidente de serviço, consequentemente amparado em atestado de AO, que é o atestado de origem, pode ser impedido de progredir na carreira? Aí ele conta o caso. Sofri um acidente em serviço, lesão gravíssima no joelho, fui amparado em AO e dispensado definitivamente pela Junta de Saúde. Sou cabo recém-promovido e prestei concurso CFS 2014. Fui aprovado na primeira fase. Contudo, fui eliminado do concurso por não fazer o TAF, porque ele é dispensado. Por que posso ser sargento pelo CEFES e não pelo... que o curso de CEF é curso especial de formação de sargento. Verdade. É o cabo que chegou em certo ponto, tempo de serviço, ele é convocado para fazer o curso especial. Exato. Inclusive a lei prevê adequação em função da limitação física dele, não é isso? Para o CEFES, né? No CEFES não é necessário o concurso público. Perfeito. E no CFS é necessário. Então ele está perguntando, por que eu posso ser sargento num curso e não posso ser no outro? Hoje eu tenho que aguardar 8 anos a convocação para o CEFES, e se eu fosse soldado recém-formado e sofresse lesão em serviço, seria justo aguardar 16 anos para ser terceiro sargento? Essa é a pergunta. Simples demais. Está na lei, tem que adequar o TAF dele. Ele tem que fazer o TAF diferenciado. A medida para esse mandato de segurança, né, Sargento Ricardo? Direito líquido e certo. Acabou. Direito líquido e certo. Gente, está amparado em AO. Tem a lei que fala que você tem que adaptar a atividade para ele. Gente, isso é uma ação fácil. Ação ordinária é fácil, ou mandado de segurança. Eu não gosto muito de mandado de segurança, não. Eu vou muito por uma ação ordinária. Com antecipação e tutela, né? Com certeza, inaudita altera a parte, correto? Para que o cidadão tenha o seu direito. Uma ação ordinária eu acho mais cabível, porque você vai ter uma dilação probatória dentro dela. Então eu acho mais coerente uma ação ordinária. De novo, né, relembrando o nosso companheiro Giovanni aqui, que agora está fazendo falta nesse debate. Com certeza. Porque está vinculado necessariamente àquilo que o Giovanni transformou em bandeira de luta dentro da Polícia Militar, que é a questão da invalidez, do camarada sofrer alguma sequela e ficar dispensado definitivamente. Então, nessa questão, o Sargento Ricardo colocou bem, é uma ação ordinária de antecipação de tutela, mas eu acho que o Giovanni agregaria bastante aqui agora nesse debate, porque a especialidade dele é exatamente esse foco na luta em relação aos inválidos e a questão da mobilidade em relação aos portadores de necessidades especiais na Polícia Militar. Ó, Camilo, tem prazo para ele entrar? Porque parece que o curso vai começar agora, né? Novembro, dezembro. Tem prazo para ele entrar com essa ação? Não é que tem
a prazo, né? Ele pode entrar com essa ação com pedido de liminar, para que seja matriculado no curso com condições de igualdade dos demais candidatos. Ele tem que fazer isso não é hoje não, é ontem. Ô Barbosa, a gente falou semana passada sobre o IPSM, sobre a Previdência, né? Você falou sobre o histórico do IPSM, como é que o Instituto de Previdência dos Policiais Militares foi criado. Você contou um pouco como é que foi o desenvolvimento durante os anos. E você começou a falar também sobre possíveis mudanças no sistema que pode prejudicar tanto os policiais quanto os pensionistas e demais que necessitam do sistema. É verdade, Léo. O sistema de previdência nosso hoje ele está, obviamente, em xeque, porque com a lei complementar 125, né, Sérgio Ricardo? Correto. O governo, além de reduzir a contribuição patronal de 20% para 16%, ele determinou a reformulação de todo o sistema de previdência dos militares do Estado de Minas Gerais. Justamente para adequar a emenda constitucional. Essa que é a grande questão, porque, obviamente, o governo está dando esse passo na perspectiva de se adequar à emenda constitucional 2041, que houve, obviamente, alguns descompassos aí que não foram ainda regulamentados, vamos dizer assim, dentro do arcabouço jurídico, dentro da lei que estabelece a nossa Previdência, o nosso Instituto de Previdência. Então é preciso que as pessoas entendam o seguinte, que essa mudança ela vai acontecer. E aí não é questão de fazer terrorismo, né? Mas nós sabemos que o governo, quando vai mexer em Previdência, ele dificilmente vai trazer alguma coisa boa para nós. De todo jeito, vai ocorrer a mudança. De qualquer maneira, se não ocorrer agora, nesse final de legislatura, certo? Que nós estamos encerrando, e aí vamos começar com um novo governo, que é o Fernando Pimentel do PT, vai iniciar um novo processo de negociação, de discussão, mas o fato é que a lei já determina. Então, o legislador, o administrador tem que cumprir o que a lei está dizendo. Não se trata de mudança de governo, porque mudou do PSDB para o PT, que vai deixar simplesmente essa discussão parada ou esquecida. Porque a lei determina. E ele, como agente público, como administrador público, ele sabe muito bem que ele tem que fazer o que a lei determina. Agora, é preciso que nós tenhamos o cuidado, e essa discussão já está acontecendo, da gente se organizar e começar a debater. Porque, sinceramente, viu, eu acho que seria, inclusive, prudente convidar as representações de classe para um próximo debate, para a gente tentar clarear aqui, porque essa responsabilidade de discutir previdência é de todo mundo, mas institucionalmente em função da responsabilidade e do papel de representação é das entidades. Elas têm estrutura, têm uma assessoria jurídica competente e capaz para fazer esse estudo, para elaborar, obviamente, propostas ou até mesmo um substitutivo ao projeto que o governo vai encaminhar. Porque até agora quem está discutindo e elaborando a reforma dessa Previdência é só uma comissão que está no comando e, obviamente, trabalhando em sintonia, com certeza, com os técnicos da Secretaria de Planejamento do Estado. Confere, ô Sérgio Ricardo, esse raciocínio? Correto, Barbosa, esse raciocínio é coerente sim. E eu vou te fazer uma pergunta. A Previdência vai quebrar? Eu acho que a nossa Previdência já está quebrada. Viu? Porque desde o governo Azeredo, que eu não gosto nem de lembrar, depois dessa descapitalização, ou seja, do desvio de 1 bilhão, que foi repetidas vezes mencionado aqui no último programa, nós tivemos, obviamente, uma descapitalização da reserva, ou seja, do superávit que o nosso Instituto tinha em capital, em dinheiro e, obviamente, em direitos, etc., nós não temos mais. De lá para cá, qual que é a notícia que nós temos? Gostaria até que o IPSM esclarecesse para nós, viu, ô Léo? Eu acho que é importante, né, nesse debate, às vezes a gente está falando alguma besteira aqui, que o IPSM também possa esclarecer e nos ajudar nesse debate. O que a gente vê, obviamente, o que se tem notícia, o que a gente tem notícia, é que de lá para cá, a única coisa que está sendo repassada para o nosso Instituto é o dinheiro suficiente para pagar a nossa fatura de assistência à saúde e para pagar as pensionistas. Então, ou seja, aquele capital superavitário que deveria aportar mensalmente no Instituto, desde do desvio que aconteceu na década de 90 no governo do Eduardo Azeredo, que ele não está acontecendo mais. Então, consequentemente, de onde não se tira, de onde não se coloca mais e só retira, o que acontece? Então, do ponto de vista dessa análise superficial, com esses dados, nós podemos dizer, certo? Que o nosso Instituto, a nossa Previdência hoje, ela não tem dinheiro em caixa. Ela sobrevive no equilíbrio entre a coluna de receita e despesa, ou seja, entra e se paga as despesas. Barbosa, outra pergunta. Ô Camilo, vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco. Agora o Henrique quer ir para o intervalo, nós vamos faturar, né? E lembrando que mais tarde não, amanhã nós temos
rodada do Brasileirão. No domingo, às 17 horas, tem Cruzeiro e Botafogo. Abertura da jornada, 15 horas, narração de Roger Luiz, comentarista Luiz Carlos Gomes, reportagem de Tiago Malta e Ivanildo Santos, o xerife. No plantão, Pablo Paes. E, mais tarde, às 19h30, na Arena da Baixada, tem Atlético Paranaense e o Galo. Narração de Januário Pacheco, reportagem Ricardo Beltrão, comentarista Valdir de Castro. Voltamos com o plantão e nosso debate do IPSM, Instituto de Previdência dos Militares. Você tinha uma pergunta, né, Camila? Tem duas, né, Léo? Eu quero saber, Barbosa, a primeira pergunta. De quem é a responsabilidade, por lei, de pagar os inativos e as pensionistas? Aí é que tem um detalhe importante, que esse é que é o pulo do gato que o governo está usando para fazer a reforma da Previdência. A responsabilidade, hoje, com o sistema, com o modelo que nós temos, certo? É do Estado, é dos cofres públicos do Estado. E a emenda constitucional 41, Ricardo, é importante frisar, ela fala exatamente o contrário. Quem quer ter previdência própria, que é o caso dos militares especificamente, mas nós temos várias outras categorias aí espalhadas pelo Brasil que têm sua previdência própria, tem que pagar os seus aposentados. Então, ou seja, se nós queremos ter direito à aposentadoria, certo? Da forma que nós recebemos hoje, integral, com paridade, certo? E se nós queremos ter também um instituto de previdência próprio, ou seja, se nós queremos ter previdência própria, essa emenda constitucional 41 determinou que esses regimes próprios de previdência têm que pagar os seus aposentados. Então, transformando isso em miúdos, para a população toda que está ouvindo, atenção Minas Gerais, ouvinte da M830. Transformando isso em miúdo. Nós, para termos o nosso regime de previdência, vamos ter que pagar os nossos aposentados. Então, ou seja, o Estado vai deixar de pagar. Então, a partir da emenda constitucional 41, a obrigação de pagar o militar da reserva e a pensionista é do Estado. É do Instituto de Previdência. Exatamente, do nosso IPSM. Então, se amanhã o nosso governo falar assim, ó, eu não vou mais pagar a pensionista e nem o militar da reserva, ele está dentro da lei, Barbosa? Eu acho que ele não está, não, Ricardo. Acho que não, Barbosa. Não, eu tenho certeza absoluta que ele não está. Porque, na verdade, é o seguinte, a responsabilidade por ter colocado o IPSM nessa situação de fragilidade financeira, próximo, talvez, da falência, certo? Foi do próprio Estado, foi do próprio governo. Porque ele descapitalizou. Ele foi responsável por retirar o nosso dinheiro, que estava, inclusive, sendo preparado, e aí talvez uma das pessoas pode esclarecer isso aqui com muito mais ênfase, é o Coronel Baracho, que trabalhou na questão do plano de atuária do Instituto, certo? Para demonstrar que essa descapitalização, esse desvio lá atrás, de 1 bilhão e poucos, né, quase 1 bilhão e 200 milhões de reais, acabou repercutindo, e aí, na minha visão, já foi uma estratégia para exatamente enfraquecer e desmontar a nossa Previdência. Correto, Barbosa. Então faça para mim aí um paralelo da emenda constitucional número 20 e emenda constitucional 41. Primeiro, o que ela fala sobre a Previdência? Ó, primeiro é o seguinte, vamos deixar, essa questão eu acho que ela é importante, principalmente para o pessoal nosso da reserva e reformado. A emenda constitucional número 20, certo? Ela vedou a contribuição previdenciária dos inativos e aposentados. Com a edição dessa emenda constitucional número 20, os advogados, aproveitando, obviamente, esse gancho, né, e essa brecha que foi criada, acabaram ingressando com uma série de ações para suspender o desconto relativo à previdência dos nossos aposentados e dos nossos reformados. Né, porque para o público, do cidadão aí que está nos ouvindo, a Polícia Militar, o cidadão comum aposenta. O militar não, ele tem 2 estágios na aposentadoria dele, que é estando na reserva, mas já estando aposentado, e reformado. Porque na reserva ele pode ser convocado, no caso de uma grave perturbação da ordem ainda, mas na condição de reformado, ele está desobrigado definitivamente das suas obrigações. Então, na verdade, é o seguinte, o que veio redundar com isso? Esse lapso, esse tempo que teve entre a emenda constitucional número 20 e a emenda constitucional número 41, que é de 5 anos, abriu essa brecha, aonde que houve, obviamente, uma enxurrada de ações contra o Instituto de Previdência, principalmente dos policiais, dos militares aposentados de Minas Gerais, para suspender essa contribuição previdenciária. Então, o que ocorre? Com a edição da emenda constitucional número 20, certo? Houve a isenção dessa contribuição dos inativos e das pensionistas, o que gerou essa avalanche de ações para suspender esse desconto da Justiça.
Com a edição da emenda constitucional número 41, houve uma modificação. Por isso é que essa discussão hoje está para ser definida no Supremo. Porque com a 41 abriu-se a possibilidade, garantiu-se na emenda constitucional 41, que as pensionistas e os inativos podem também contribuir com a Previdência e com o plano de assistência à saúde. Então, esse lapso de 5 anos, na verdade, o Estado de Minas Gerais descontou indevidamente dos policiais aposentados, a título de previdência, certa contribuição. Porque com a emenda constitucional número 20 houve a isenção, mas se não fosse essas ações da justiça, não haveria suspensão. E com a 41, Léo, só para finalizar, e com a 41 houve de novo a garantia de que as pensionistas e os aposentados podem contribuir. Esse é, inclusive, uma das próximas medidas na reforma da Previdência, que o Estado certamente vai estar inserindo, definindo um percentual de contribuição do inativo e das pensionistas com base nessa emenda constitucional número 41. Bom, correto. Então, se você fazer uma analogia da emenda constitucional 41, que o aposentado e o pensionista vai ter que contribuir, ele também, o IPSM fala também que tem que pagar é o IPSM, correto? Perfeito, só que existe um detalhe. O sistema previdenciário, no nosso caso específico, certo? Ele é de contribuição solidária. Correto. Né? Por que contribuição solidária? Porque, na verdade, é o seguinte, o Estado contribui com um percentual e os servidores, no caso os militares, contribuem com outro percentual. Aí sim, o conjunto dessas contribuições... Vamos deixar clara a porcentagem. Qual que é do servidor? Hoje o servidor é 11%. É isso, né, São Ricardo? Correto, 11%. Do servidor. E a do Estado, que era 20%, passou para 16%. Inclusive o Força e Honra aí fez uma proposta lá pro novo governador, né? Se ele fosse eleito, voltar a ser 20%, que era 20%, né? Na verdade, eu acho que vocês fizeram um raciocínio, Esteves, pedindo retorno a 20% com base na legislação antiga, né? Que foi, obviamente, fruto de alteração que tirou de 16 para 20. Mas eu tenho uma proposta aqui ao final desse debate, que a contribuição do Estado tem que chegar a 22%. Tá? E nós vamos demonstrar isso de uma forma, dentro daquilo que foi regulamentado por essas emendas, mas, obviamente, carece, uma sugestão, uma proposição para alterar isso para 22%, mas carece, obviamente, de um estudo de atuária. Barbosa, vamos ser bem práticos para quem está nos ouvindo. Qual que é o impacto, em poucas palavras, para o Instituto, caso o governo fale? Você vai ter que pagar o seu pensionista. O Instituto quebra. E aí tem um detalhe importante. Veja bem qual que é o julgado do governo que me preocupa e as pessoas não são esclarecidas a respeito disso. Vocês sabem que da mesma forma que o governo já determinou a reforma da nossa Previdência, ele já fez isso com o servidor público civil, através da Lei Complementar 64, aonde ele, além de ter reformulado toda a Previdência do servidor público, ele mexeu na estrutura do IPSENG e ainda criou, certo? Um grupo unificado para gerir essa Previdência própria do Estado, ou seja, ele criou o GEPREV, que é para gerir a Previdência do servidor público civil e do servidor público militar. Isso é um grande indicativo para mim, certo? Que o pulo do gato é unificar essas previdências e colocar todo mundo na vala comum. Certo? E esse é o sonho do Estado, inclusive, como administrador e como gestor. Então você já está falando aí qual que é o impacto para o servidor também. O impacto que eu vejo nessa reformulação da Previdência, certo? Se nós não tivermos muito cuidado, tá? É que nós vamos, sim, certo? Nos tornar uma Previdência única. E se nós não tivermos proposta para sustentar e discutir com o governo, nós vamos acabar todos indo parar no IPSENG. Tá, e se o governo falar assim, ó, ou é essa opção, ou então o rabo de foguete vai ficar na mão de vocês. Nós temos que ter uma regra de transição e, obviamente, nós estamos falando do debate político. E aí esse debate político implica necessariamente nós temos propostas para fazer contraponto às propostas do governo, para a gente poder criar, certo? Um edifício de direitos previdenciários que nos garanta proteção, que nos garanta seguridade social, certo? Principalmente vinculado à especialidade e à complexidade da atividade de segurança pública que nós exercemos. Então, ainda que eu acho que muitas questões nós podemos igualar do ponto de vista previdenciário com o servidor, há outras que são específicas, que são muito peculiares à atividade que é exercida pelo policial, pelo profissional de segurança pública e pelo bombeiro militar. Então, não se trata, obviamente, de se igualar, mas se trata de se diferenciar na legislação previdenciária aquilo que necessariamente tem que se diferenciar em relação à atividade e à profissão de segurança pública. Aí o praça não vai aguentar. Eu também acho que não, Ricardo. E a minha preocupação é essa, viu, Léo? Sabe por quê? Porque aqui no Espírito Santo, agora, recentemente, houve uma negociação passada antes do governo Casagrande,
que foi com o Artung, que retornou agora, de novo reeleito, né? Por incrível que pareça, da mesma forma que o Alckmin em São Paulo, a gente não consegue entender, mas é fato que o povo escolheu. Mas acontece o seguinte, no governo Artung, caíram na besteira algumas entidades do Espírito Santo de defender o tal de subsídio. Para quem sabe o que é subsídio, se aplicar na nossa profissão, está redondamente equivocado e não sabe qual que é a implicação disso, até porque nem política salarial nós temos. O que é que o governo fez lá, Léo? Olha para você ver. Pegou os 17 níveis que existem dentro da hierarquia da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro e transformou esse subsídio em níveis. Então você tem subsídio no Espírito Santo de 17 níveis. Tem inclusive um major que entrou agora recentemente com a ação, do Sargento Ricardo, pleiteando o pagamento do nível maior de subsídio, porque o subsídio fala em parcela única. Então não há que se fala em diferenciação de níveis em subsídio. E aí o que é que ele fez? Deu subsídio, ou seja, ele deu com a mão, nós cansamos de ouvir isso, né, gente? Dá com a mão e puxa com a outra. O governador deu, Ricardo. Ele não puxou, ele deu com a mão e puxou com os pés. Com tudo. Tudo. Ele deu subsídio para os policiais militares e bombeiros do Espírito Santo e, em troca, na negociação, aumentou o tempo de serviço para 35 anos de contribuição. Está lá na lei. É só pesquisar a lei que fala do subsídio no Espírito Santo, que vocês vão encontrar lá. Hoje, o tempo de serviço para aposentar no Espírito Santo é 35 anos. Ó, subsídio é bom, sabe para quem? Para quem entrou agora. Entrou hoje, né? Vai estar lá no teto, né? Vai achar que é uma maravilha, né? Mas isso é o verdadeiro contato Irapuru, viu, gente? É, porque a curto prazo é maravilhoso. Maravilhoso. A médio e longo prazo, só que a pessoa fala assim, daqui 30 anos eu nem sei se vou estar vivo. Então ele até apoia uma insanidade o ganho dessa, né? imediato. Ele quer o ganho imediato, ele não pensa na... Ô, Léo, isso é que eu acho que é um debate que nós temos que fazer mais vezes aqui na rádio, e para os companheiros nossos, inclusive, a gente tentar ampliar esse debate, talvez uma hora, viu? Eu até sugiro aqui, aproveitando a presença do nosso presidente aqui, para a gente tentar levar esse debate uma hora para um espaço público e convidar os policiais para a gente poder transmitir, inclusive, ao vivo essa discussão, porque é muita falta de informação e desinformação, né, Sargento Ricardo? Com certeza, gente. Isso é uma coisa muito importante e isso impacta diretamente nas nossas vidas e nos nossos familiares. E isso é importante para a sociedade também, para quem está ouvindo aí, nosso ouvinte está achando que não é interessante, é assim, porque isso impacta na sociedade. O policial e o bombeiro estarem satisfeitos ou não, vai influenciar e muito no futuro da segurança pública de Minas Gerais. Na prestação de serviço, Na né, prestação de serviço. Porque... Então vamos atentar para isso. Eu acho que a sociedade já tem que participar sim. Nós temos uma política intramuros, nós temos todo o arcabouço para a gente resolver isso dentro da instituição, mas quando a coisa passa para fora, a gente tem que buscar os recursos sim, porque a gente está em confronto com o governo que quer retirar direitos dos servidores. Nosso plantão está de volta, o programa está pegando fogo aqui nas redes sociais, pessoal chamar o bombeiro, falando que está ouvindo. Isso aí não, vamos chamar o bombeiro, hein? Fica esperto aí, Lopes. Ó, Barbosa, hoje o inativo, o pensionista, ele paga a parte de previdência e paga a parte de saúde, serviço de saúde. Muitos entraram na justiça para não pagar a previdência. Você acha que deve pagar um ou outro, deve pagar os dois, não deve pagar nenhum? Léo, primeiro que eu acho que é uma discussão extremamente profunda, porque nós vamos mexer no bolso do cara e ninguém gosta que mexe no bolso dele. Mas é fato que para reconstruir, né, e fortalecer o nosso sistema de previdência, essa discussão da contribuição do inativo e da pensionista, ela vai acontecer, inevitavelmente. Até porque, do ponto de vista do equilíbrio financeiro e atuarial, se não acontecer isso, e aí também é uma determinação da emenda constitucional 41, dificilmente nós vamos conseguir ter uma previdência própria. Agora, é preciso chamar a atenção que a mudança dessa previdência, ela precisa de ter uma regra de transição de tal forma que ela garanta a expectativa de direito. Porque como nós estávamos falando aqui no intervalo, você entra no jogo, é uma regra. No meio do jogo, muda-se a regra? Não é justo. Então, mas só que, independentemente de nós acharmos justo ou injusto, o que nós precisamos fazer é estar mobilizados para pressionar, porque justiça ou injustiça são conceitos muito relativos, principalmente para o governo. Então eu posso achar que é injusto, mas ele pode achar que é justíssimo aumentar o nosso tempo de serviço, como aumentaram no Espírito Santo, aonde hoje, para se aposentar, você tem que ter 35 anos de contribuição para a Previdência. E lá no Espírito Santo tem um detalhe. Ainda que eles tenham, obviamente, a sua aposentadoria integral e respeitando a paridade, eles não têm essa estrutura previdenciária e de assistência à saúde como nós temos hoje em Minas Gerais, que foi fruto, obviamente, a gente sabe, de muita conquista, certo? De muita luta e de muito sacrifício.
Eu sei que você é a favor da desmilitarização. Você já me falou isso, né? Verdade. Em Minas Gerais também. Aliás, é o seguinte, aqui eu não discuto nem desmilitarização. Eu vou mais longe. Nós temos que discutir a reformulação e a reestruturação de todo o sistema de segurança pública. Tá, mas hoje nós estamos falando só de Previdência. Aí eu vou te fazer a pergunta. Perfeito. Se houver a desmilitarização, como é que fica a Previdência do policial que hoje é militar em Minas Gerais? Eu vou falar o que eu penso a respeito disso como jurista, e obviamente contando aqui com o auxílio do Sargento Ricardo, que além de sargento da Polícia Militar, é companheiro nosso de discussões jurídicas e mestre também em Direito pela PUC. Então eu acho que vai dar uma contribuição importantíssima para nós aqui nesse debate. Olha, veja bem, eu não vejo com preocupação a desmilitarização, certo? Que ela vai impactar da forma que nós imaginamos. Eu acho que tem muito terrorismo isso aí, muita desinformação, tá? De que vai simplesmente destruir uma estrutura e as garantias que, independentemente de legislação ou de lei ordinária ou complementar dos estados, que está lá na Constituição, certo? Que é o direito à previdência. Então eu não acho essa desmilitarização. Ela é uma mudança de status jurídico, mas a mudança de status jurídico não implica necessariamente em desmonte ou destruição da estrutura que nós temos, por exemplo, de assistência à saúde, para ficar nesse pilar da Seguridade Social, que é um dos direitos nossos, que é a assistência à saúde. Agora, a questão previdenciária, os direitos previdenciários, é claro que vão ser discutidos sob uma nova perspectiva. Qual que é essa nova perspectiva? Ao invés de se encarar como paradigma para a construção desses direitos, o status jurídico de militar do Estado, com a mudança e a desmilitarização, nós vamos mudar o foco. Qual que é mudar o foco? Vamos discutir a estrutura de direitos previdenciários, de assistência à saúde e trabalhistas, inclusive, sobre o foco e a perspectiva da atividade policial. É o que se faz hoje com Polícia Federal, Polícia Federal, Polícia Civil. A regra de... Como é que fala? Para trazer em miúdos aqui. Vamos supor, aquele cidadão que trabalha na iniciativa privada e quer exercer essa atividade de perigo, insalubre. Sim, verdade. Então, quer dizer, estão muitos... Inclusive, Léo, essa desmilitarização nos possibilita uma coisa importantíssima. Porque além de nós trabalharmos o foco do nosso esquema, né, vamos dizer assim, da nossa malha de direitos previdenciários sob o foco do regime militar, né, ou do status de militar, nós vamos trabalhar sob a perspectiva da atividade policial e da profissão de policial. Que na verdade é o seguinte, na atual conjuntura, a nossa exposição ao perigo e a complexidade do trabalho policial está vinculada à atividade de polícia, não é atividade militar não, porque a atividade militar hoje, nós não exercemos ela mais, exceto, obviamente, para a solenidade e os rapapés dentro dos quartéis. Ô Barbosa, mas se acabar com o Instituto de Previdência, deve ser criado outro, claro. A gente sabe disso. Se nós conseguirmos sustentar o discurso da Previdência própria, sim. E até o sistema de saúde também. É claro que não vai acabar, ele vai apenas mudar. Eu acho que o sistema de saúde tem outras implicações que eu vou me permitir, assim que você terminar o raciocínio. Pois é. Você acha que a gente vai perder se mudar o sistema de saúde? O nosso sistema... Exemplo, se tá todo mundo na vala comum do IPSENG. Todo mundo na vala comum. Uhum. E aí? E aí o que vai acontecer? O Estado vai ter que ampliar essa estrutura, porque na verdade ele vai subir de 400 mil hoje segurados que ele tem dentro do IPSENG para mais 200 mil hoje, porque está em torno de 200 mil dentro do nosso instituto, certo? Subindo um atendimento e englobando dentro dessa previdência comum a todos os servidores 600 mil. Só isso que ele vai fazer, a junção simples. Para ele, do ponto de vista da reformulação da previdência, certo? Fazer isso na lei é um ato muito simples. Concorda, ô Sargento Ricardo? Com certeza, isso é simples demais. Aí, o IPSENG, quem coordena, quem comanda, é o pessoal do Estado, é isso? São servidores públicos civis, né, de vários setores aí do Estado. Né, mas, obviamente, o IPSENG atende exclusivamente os servidores públicos civis. Professores, do pessoal da saúde, do executivo aí que trabalha na administração e etc. Entendeu? E das fundações, das autarquias e etc. Então são próprios servidores que fazem a gestão do Instituto. Hoje é, da mesma forma que é o nosso Instituto, viu, Léo? Tem que ficar claro o seguinte, o IPSENG, os servidores lá, né, a direção, ela é designada e é ato exclusivo do governo. Daí é que a nossa preocupação, você tem um representante nosso dentro do Instituto de Previdência, mas que representa, na verdade, os interesses do governo e não o interesse dos servidores. Mas eu acho aqueles que estão do IPSM são militares. São militares, são pessoas que sentem no sangue, que viveram, que construíram esse IPSM. E eu tenho certeza absoluta que eles não vão compactuar. Mas são cargos do governo, Ricardo. Tanto é assim o seguinte, que nós fomos descobrir o desvio do dinheiro no Instituto de Previdência logo após o governo Azevedo, quando os nossos deputados assumiram e pediram uma CPI.
E aí, obviamente, a auditoria e fiscalizações chegou nesse número. E, obviamente, com a omissão e o silêncio dos gestores do IPSM. Então não dá para simplesmente falar que porque tem gente nossa lá, certo, que é da nossa categoria, que os nossos interesses vão estar preservados e protegidos. Pelos seus argumentos aí, então não mudaria muita coisa. Se a gente fosse, se fosse reestruturado a nossa saúde, nosso sistema de saúde, para o IPSENG, não ia mudar muita coisa então, seria isso? Não, mudaria porque na verdade é o seguinte, veja bem, nós teríamos um inchaço dentro do IPSENG, nós não sabemos se ele tem estrutura para atender, nem os servidores que ele hoje atende, que dirá mais 200 mil. Agora, o que eu vejo de reclamação no IPSENG não é brincadeira não. O pessoal já reclama, fala que o serviço lá piorou muito, o hospital do IPSENG não é o mesmo, não tem a mesma estrutura que antes. Agora, já pensou todo mundo lá? Sem contar também, né, Léo, e aí é o seguinte, por isso é que nós temos que ter essa rede conveniada, porque o IPSENG tem um hospital em Belo Horizonte. É igual nós aqui do Instituto de Previdência. Nós temos um hospital militar, mas é aqui em Belo Horizonte. E o coitadinho do nosso polícia, que trabalha lá em Montalvânia, que trabalha lá em Jampruca, que trabalha lá em Durandé. Como é que ele faz? Como é que chama a cidade? Durandé. Não conheço. É na divisa do Espírito Santo, pertence ao 11º Batalhão, Manhuaçu. O cara recebe pagamento no banco lá no Espírito Santo. De repente ele atravessa até a ponte, né, vai na cooperativa do Espírito Santo para receber o pagamento. Mas o fato é que nós temos que pensar a Previdência do ponto de vista geral, do ponto de vista de atender o interesse nosso aqui na capital, mas que atinja o nosso companheiro no mais longínquo destacamento. Porque às vezes, a grande maioria das vezes, porque nós estamos na capital e estamos mais próximo da estrutura, nós somos até beneficiados e temos um acesso garantido a essa estrutura. Agora, a grande maioria não tem. Essa é que é a grande verdade. Então nós temos que trabalhar essa Previdência com essa visão coletiva. Obrigado você que está ligadinho aí na AM 830 e nas demais emissoras da Rede Gerais de rádio, ouvindo o Plantão Policial e ficando sabendo tudo sobre segurança pública. Hoje estamos falando sobre, o debate aqui é sobre o Instituto de Previdência dos Policiais Militares de Minas Gerais. Barbosa. Olha, antes disso, eu recebi uma mensagem aqui do amigo Barbosa, no começo, falou que tem uma solução para esse negócio da Previdência. Eu recebi aqui uns 4 mensagens aqui via celular, falando desse jeito. Se for mexer no bolso dele, eles vão esperar o Barbosa lá fora, Léo. Ô Barbosa, essa solução sua aí vai mexer no bolso? Não, nós vamos falar a solução depois. Calma aí. Nós vamos com Calma aí, Ricardo. Calma, porque senão realmente o pessoal não chega nem a entender. Acho que é só mexer no bolso, né? Os praças estão lá fora te esperando, hein? Vem mexer no bolso do praça, não. Antes da solução, Barbosa, há 10, 20, 15 anos atrás, a gente bem lembra a condição do nosso instituto. A gente chegava para ir numa clínica conveniada e a gente tinha a porta batida na cara porque o instituto não pagava. É o governo pagava, né? Sim. Então, o que acontece? Hoje a situação foi, palavras suas mesmo, o nosso instituto está descapitalizado por causa das ações do governo. Com certeza. Né? E tem essa necessidade do policial do interior, que são muitos policiais no interior espalhados por essas Minas Gerais, que estão nessa situação de necessitar uma rede conveniada mais ampliada, chegando lá próximo de onde ele trabalha, de onde ele defende aquela comunidade, e não tem. Verdade. Isso é uma grande realidade que nós temos no estado hoje. Aqui em Belo Horizonte, para ficar só nesse exemplo que você deu, Léo, a dificuldade, eu vou deixar um pouco o pessoal do interior, porque a dificuldade é a característica diferente. Obviamente, esse distanciamento do sistema acaba gerando uma falta de acesso ao serviço. E muitas vezes a gente sabe que, na verdade, o interior, pela própria estrutura, talvez não tenha um atendimento tão amplo na área de saúde como às vezes é necessário. Eu já sei de companheiros, por exemplo, que teve necessidade de acessão especialista em Ponte Nova e não conseguiu. É um subtenente amigo nosso, é da minha turma de soldados, chama Antônio Neves. Ele, inclusive, relatou isso para mim em uma ocasião no Facebook. Então, às vezes o pessoal tem uma visão de que aqui está muito bom, mas não conhece a realidade, certo? E as dificuldades para se acessar esse sistema de saúde que nós temos. E aí para ficar no sistema de saúde. Não tá bom, mas o pessoal tá com medo de piorar. O pessoal tem medo de mudança. É claro, com certeza. Primeiro que ninguém gosta de mudança, nós estamos na zona de conforto. Segundo, que as perspectivas das mudanças não são das melhores, porque eu não acredito. Porque quem quer mudar, que é o governo, quer puxar a sardinha pro lado dele. É um grande problema. E aí tem uma outra questão que aí coloca mais dúvida ainda naquilo que o governo está armando para nós. Porque se você não tem condição de estar participando,
se não tem transparência na discussão daquilo que está sendo construído para essa reforma dessa Previdência, eu repeti, eu disse aqui no último programa, vou dizer, eu tenho o direito de duvidar de tudo. Porque se não tem transparência, eu não sei o que está sendo construído enquanto proposta para o futuro da nossa Previdência. Isso aí. Barbosa, agora nós vamos falar sobre a solução. Eu quero saber qual que é a solução que você tem para toda essa mudança que pode ocorrer no nosso instituto. Como o Alcamiro falou, já tem gente lá fora te esperando. Se for mexer no bolso, vamos ter que acionar pessoal, os companheiros aí de várias unidades, helicóptero e tudo mais. Porque ninguém gosta que mexe no bolso, não. É verdade. Olha, só um minutinho aqui também. E outra coisa, Barbosa, doutor Barbosa. Eu gostaria de saber de você o seguinte. Se essa solução que você vai dar não vai mexer no bolso do prazo e também não vai gerar ônus para o Estado. Porque se essa mudança gerar ônus para o Estado vai falar que ela é inconstitucional. Inevitavelmente, para se discutir a reestruturação da nossa Previdência, certo? Nós temos que, inclusive, discutir, certo? Essa possibilidade de instituir a cobrança, certo? Barbosa, você já está falando em cobrar. A cobrança dos inativos, dos pensionistas, principalmente no que se refere à questão da assistência à saúde. Gente, todos os ouvintes estão ouvindo da M830. Então, o Barbosa está falando uma coisa muito séria. Então, Barbosa, bem sucinto, vão ter que cobrar do inativo e do pensionista? Eu vou tentar fazer. Eu não vou dar essa resposta porque isso é um choque muito grande. Nós já dissemos aqui no início. Vai devagar, que tem que mexer no bolso. Então, nós vamos ter que sentar para discutir qual que é o menor impacto dessa mexida no bolso e, obviamente, trazendo para a discussão aquilo que é a obrigação do Estado também estar contribuindo. E o Estado já está em débito conosco, na verdade, porque ele já diminuiu a contribuição que estava prevista na lei de 20% para 16%, Ricardo. Agora, eu quero fazer antes, certo, um breve passeio pela emenda constitucional 41 para os nossos companheiros entender, porque é essa emenda do governo federal, certo, que determinou as mudanças nos regimes previdenciários nos estados. Então, essa emenda, na verdade, ela trouxe alguns pontos, certo, que precisam ser destacados aqui. O primeiro dela é o seguinte, ela ampliou para 11% a contribuição pessoal em atividade. No nosso caso, né, bombeiros e policiais militares, cerca de 50 mil policiais e bombeiros militares. Ela preservou a 41, veja bem, a emenda constitucional 41, ela preservou a imunidade dos inativos determinada pela PEC, pela emenda constitucional 2098, que continuam isentos de contribuir, se percebe até R$ 2.668,15. Ela passou também a permitir a cobrança de 11% dos proventos de inativos e pensionistas, mas somente sobre o valor que exceder R$ 2.668,15. Me parece que, inclusive, esse valor aqui já foi reajustado nessas novas discussões que aconteceram sobre teto do funcionalismo. Agora, aí é que está a questão. Entre a emenda constitucional 20 e 41, vigorou um prazo de 5 anos, onde os inativos, né, nossos, estavam isentos dessa contribuição. Foi o que eu disse antes. Foi por isso que gerou uma série de ações pedindo a suspensão dessa cobrança. Então, para se instituir, ainda que a emenda constitucional 41 garanta, certo, esse regime de previdência própria e estabeleça que nós temos que contribuir com ele, ela diz também, certo, que a partir da edição dessa emenda, que os inativos e pensionistas podem contribuir também com a Previdência. Pode ou devem? Podem, e aí, obviamente, o que vai apontar se devem vai ser um estudo financeiro e atuarial que deve ser feito nessa discussão da Previdência. Já sei o resultado desse estudo. Ou seja, se depender do Estado ou do governo, certamente, certo, nós vamos ter que contribuir com a Previdência, os inativos e os pensionistas. E agora, para finalizar, já que o Léo mexeu no vespeiro, né, nós vamos falar aqui, especificamente, das sugestões que nós trazemos aqui nesse debate, que eu acho que precisam ser discutidas e levadas para a discussão, para que a gente possa, de fato, estabelecer o que é que nós vamos trabalhar como prioridade para manter o nosso regime de previdência próprio, para manter o nosso tempo de serviço de 30 anos e principalmente para manter a integralidade e a paridade dos vencimentos entre ativos e inativos. Então tá. Dentro dessa lógica, nós já sabemos que o Estado já iniciou a reforma da Previdência com base na emenda constitucional 41. A primeira investida dele foi no IPSENG. Então ele fez uma reforma completa no Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais.
sabe que a última somos nós, né? Exatamente. Nós somos os últimos dos moicanos. Por quê? Por que ele deixou por último? Obviamente por conta da sensibilidade que nós temos em relação ao nosso Instituto de Previdência. E também a nossa representatividade, né? A nossa representatividade tem feito um trabalho importante nessa pressão no jogo político, mas eu acho que estão devendo, porque precisam esclarecer e debater com muito mais ênfase essa questão da Previdência com a nossa tropa. Mas ficando nessa questão das propostas, que obviamente foram extraídas dentro de um estudo que foi feito na Lei Complementar 64, que o governo utilizou também para fazer a mudança e as adequações constitucionais necessárias ao sistema previdenciário do servidor público. Primeiro, nós temos, e é isso inevitável, o sargento Ricardo, que é mestre em Direito, está aqui, não vai me deixar, obviamente, falar bobagem aqui. Primeiro ponto, estrita adaptação à Emenda Constitucional 41 de 2003, no que tange a contribuição do pessoal da ativa e inativo, obedecentes quanto a esse, a isenção tributária parcial ou total, sem qualquer prejuízo ou perda de direito. Então, ainda que se estabeleça essa contribuição, nós temos que obedecer aquele teto, né, que excede para se cobrar sobre aquele 2.668,15. Essa é a primeira questão. Segunda questão, manutenção da assistência à saúde complementar logística ao pessoal militar ativo e inativo e aos professores do Colégio Tiradentes, em idêntica situação, por extensão aos demais servidores civis, inclusive do próprio IPSM, sem ônus para o segurado, como já prevê no artigo 17, parágrafo 2º da Lei 10.366 de 90. Ninguém leu essa lei e sabe disso. Essa é a lei do PSM. Exatamente, gente. E por que ela ela estabelece isso? Hoje nós não pagamos a nossa assistência complementar à saúde? Com certeza. Nós pagamos nossa, em alguns procedimentos, e dos nossos segurados. Perfeito? Então, parte é subsidiado pelo Instituto e parte nós arcamos com o ônus dos nossos vencimentos. E por que nós estamos falando em isenção desse pagamento da assistência à saúde? Simples. Porque o artigo 149, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que o Estado não pode cobrar assistência à saúde do seu servidor. Ponto. Isso é uma questão, uma determinação e uma imposição constitucional. Se o sargento Ricardo quiser me ajudar, por favor, abrir para nós aqui no artigo 149, parágrafo 1º, e dar uma lida nele, só para o pessoal que está nos ouvindo ter essa exata noção do que eu estou dizendo. Terceiro, reformular, portanto, a seção 2º do capítulo 1 do título 2 da Lei 10.366, com novas disposições que contém um novo plano de saúde. E aí o seguinte, esse novo plano de saúde tem que englobar o seguinte, certo? Porque ele é um direito assegurado dentro da Seguridade Social e, obviamente, faz parte do nosso sistema previdenciário. Barbosa, o Alexandre, estamos aqui olhando aqui, e os ouvintes estão aguardando, onde nós vamos chegar com isso aí. Ok. Nós estamos atentos. Então, esse plano de saúde, essa reformulação desse plano dentro dessa reformulação da Previdência, certo? Nós temos alguns pontos que nós achamos importantes estar sugerindo. Primeiro, acatar, obviamente, a questão da assistência à saúde no parágrafo anterior que nós falamos, que é a questão da gratuidade. Plano de saúde público, gente, é gratuito. Não vem com esse papo de falar comigo que tem que pagar, não. Plano de saúde público é de graça, é gratuito. Então, tem alguma coisa errada nisso aí. Se nós estamos pagando essa contribuição, a próxima lei que foi editada da Previdência, inclusive, tem que determinar, separando o que é contribuição previdenciária e o que é contribuição à saúde. Outro ponto, prevendo a contribuição supletiva do Estado, e aí é que nós estamos falando, porque nessa contribuição do Estado, que já é determinada pela lei, ela foi reduzida de 20% para 16%. Né? Então, nós temos que ver aqui se essa contribuição supletiva, ela pode atingir um percentual, certo? Acima dos 20%, que foi alterado com a Lei Complementar 125, ou se resgate esses 20% que o Estado já contribuía. Porque, na verdade, nós já estamos no prejuízo desde o final de 2012, quando o Estado reduziu essa contribuição de 20% para 16%. A outra questão, nós precisamos de observar aqui a adoção de alguns parâmetros que já estão colocados pela Lei Complementar 64, que foi responsável pela reforma da Previdência dos servidores públicos. Primeiro é observar alguns dispositivos nela no que se refere à questão da contribuição da saúde. Aí é que vai doer no bolso, viu, Léo? É aqui que vai doer no bolso. Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos falando, tá, em fazer uma contribuição de assistência à saúde de forma proporcional, certo? Àquilo que está já previsto com a própria Emenda Constitucional 41. E aí sim, para que a gente possa estabelecer, através de um estudo de atuária, certo? E financeiro,
um percentual de contribuição para, certo, esse plano de saúde, se nós não conseguimos acatar a gratuidade, conforme nós estamos sugerindo aqui, certo, para que o inativo e a pensionista possa contribuir, mas não com o plano de saúde, com a Previdência. Então nós temos que definir. Para você ter uma ideia, a nossa lei é tão confusa que ela não estabelece o que é contribuição de Previdência e o que é contribuição de saúde. Então são algumas questões que precisam de mudar. E aí, pegando a carona na lei que reformulou o sistema de previdência dos servidores públicos, viu, Esteves? E aí, é por isso que talvez a gente está sugerindo que essa contribuição do Estado seja restabelecida não em 20%, em 22%, né? Porque foi, inclusive, que foi determinado na Lei 64, que reformulou o IPSENG. Então, quer dizer, lá eles já fizeram o estudo e entenderam que o Estado tem que contribuir, na verdade, é com 22%. Não é, certo? Com 20%, como era o nosso caso, e que foi reduzido para 16%. Então, Barbosa, isso tem implicações na estrutura financeira do Instituto. vamos clarear o negócio. Então, a solução é o Estado passar a pagar 22% Isso. e o inativo pagar quanto? Não, o inativo, nós definimos um percentual, já que a lei, que a emenda constitucional 41 determinou que ele pode pagar a Previdência, certo? Nós estabelecemos um percentual proporcional, obviamente, dentro de uma discussão razoável, o que seria interessante para que o inativo pudesse contribuir, certo? E a pensionista pudesse contribuir. Não pode ser o que já contribui? Aí que tem um detalhe importante, Léo. Aí você vê, se nós regulamentarmos na lei, não vai precisar do inativo correr lá para tirar o desconto da Previdência, não. Ele vai manter, é só uma questão de definir esse percentual e separar na lei. Porque, na verdade, é o seguinte, nós não temos nada disso na lei separado. Então, há uma confusão muito grande e com essas mudanças constitucionais que aconteceram, obviamente, o nosso pessoal, tendo o direito de não contribuir, partiu para a justiça e centenas hoje, né, tem milhares de ações hoje, questionando e tendo, inclusive, a tutela do Poder Judiciário no que se refere à não contribuição previdenciária para o Instituto. Barbosa, se o Estado ele fez o que fez para passar de 20 para 16, você acha que nós vamos conseguir fazer com que ele pague 22%? Se o Instituto conseguiu, certo, na Previdência do IPSENG, estabelecer, não sou eu que estou dizendo, está na Lei 64, complementar, certo? Se eles conseguiram 22%, o que é razoável para se falar e se construir um regime de previdência próprio, entendeu? Não vejo porque nós não consigamos, não. É uma questão de sentar com o governo de forma técnica, de forma inteligente, para se discutir os direitos previdenciários, obviamente, numa perspectiva de proteção do policial, dos riscos que ele está sofrendo, mas o bombeiro na atividade dele do dia a dia. O que você acha dessa proposta aí, Camilo? Bom, eu acho uma proposta boa, entendeu? Mas, concernente a mexer no bolso do Estado, ela não vai para frente, não. Porque o Estado, ele não vai aceitar mexer no bolso dele. O Estado não quer pertencer. E também é o seguinte, essa definição do que o inativo tem que pagar, isso tem que ficar claro. Isso aí é uma coisa que já está há muito tempo para ser decidida. A minha posição, né? Eu não aconselho ninguém entrar no momento com a ação dessa, a ação temerária. Eu acho que deve esperar o Supremo Tribunal Federal decidir a repercussão geral, que vai ser para o Brasil, por todas as carreiras de policiais militares. Então eu acho que é temerário, porque tem vários militares aí que o acórdão sai, ele tem direito a isso, tem direito àquilo. Eu acho que enquanto a maior corte do país não se falar, eu acho temerário esse tipo de ação. O assunto previdenciário é muito complicado, Léo, e obviamente a gente não consegue esgotar ele aqui, né, Ricardo? A gente sabe que é complicado. Nós vamos continuar. Eu só gostaria de colocar um ponto que eu disse aqui, certo? E que eu vou confirmar com a leitura, certo? Que é o artigo 149, parágrafo 1 da Constituição Federal, que diz o seguinte: os estados, Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício desse do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à contribuição dos servidores titulares de cargo efetivo da União. Então, quer dizer, nós temos um parâmetro a ser obedecido aqui, inclusive. Para contribuir com a Previdência, nós não podemos contribuir aquilo que já está fixado na legislação federal, que é a contribuição do servidor público federal. Então, já existe uma determinação que nós temos que obedecer. A segunda é o seguinte: aqui, nesse artigo 40, por isso que eu estou falando que a assistência à saúde é um direito universal, gratuito, e para nós ele é de fundamental importância do ponto de vista estratégico, para a gente ter segurança e tranquilidade para ir para a rua, defender o cidadão, certo? Que aqui diz que o Estado não pode cobrar a contribuição em relação à assistência à saúde. Ele pode cobrar, sim. Com a emenda constitucional 41 ficou determinado que quem quiser ter regime próprio de previdência tem que contribuir com a previdência. Então, portanto, do ponto de vista legal, não sou eu que estou defendendo, é a norma
que está dizendo, constitucional, que quem quiser ter previdência própria, como nós temos, vai ter que contribuir. Agora, estabelecer esse percentual de forma racional, certo? É que é a grande discussão. Porque o governo, obviamente, vai tentar todos os artifícios, certo? Para conter sobre o discurso de que a Previdência está crescendo e que está criando uma dívida muito grande para o Estado, e obviamente ele vai tentar suprimir, certo? E mitigar uma série de direitos nossos e que nós temos que estar atentos, mobilizados. Por isso nós sugerimos aqui no ao vivo que a gente possa fazer uma discussão ampla e criar inclusive alguns grupos de trabalho para discutir essa Previdência e ter condições de enfrentar esse debate. Eu acho que esse pessoal ele vai ter que pensar aí. Ou eu perco tudo, ou eu perco apenas uma Vai parte. ter que dar os anéis para não dar os dedos. A grande verdade é essa. Ó, isso aí é uma discussão muito importante, né? E através do programa Plantão Policial aqui, nós trouxemos esse assunto, né, para os policiais militares, para toda a sociedade mineira aí. E nós vamos tentar fazer um seminário, né? O Fosse Honra, o Plantão Policial, convidar as entidades de classe, os parlamentares, para a gente sentar fazer um seminário sobre Previdência Social. Que eu acho que é uma coisa que mexe com todo funcionário militar e seus familiares. Eu acho que está na hora dessas entidades, o Plantão Policial, o Grupo Fosse Honra, sentar e fazer um seminário sobre Previdência. Na verdade, nós temos muito discurso e pouca ação nesse campo, Ricardo. O que a gente está vendo, na verdade, é um completo descaso com a nossa Previdência. Nós só reagimos, certo, na hora que a gente está correndo risco e estamos ameaçados de perder direito. Então, nós precisamos de ter, certo, na verdade, é um trabalho permanente de discussão a respeito dessas questões trabalhistas, principalmente da nossa Previdência. Olha, na semana que vem nós vamos ter especialistas sobre trânsito, correto? Major Glauco, não é isso? Isso, Major Glauco e o sargento vai falar sobre lei seca pra gente aqui, falar sobre as novas mudanças da multa. E também, posteriormente, também nós vamos ter um debate aqui sobre desmilitarização, correto? Redução da menoridade penal e legalização das drogas. E legalização das drogas, correto? Ô Lopes, tem algum recadinho aí, alguma festa? Fala pra gente aí. Vamos passar aí o informativo aí do terceiro encontro aí do Grupo Fosse Honra na cidade de Pará de Minas, nos dias 8 e 9 agora do corrente mês. Contamos aí com apoio e colaboração dos nossos amigos aí do Fosse Honra e dos militares aí que puder comparecer e trazer a sua família. Para participar, faz contato com quem? Fala aí. Fazer contato aí com o sargento Jamerson no telefone. O encontro vai ser em qual cidade? Vai ser em Pará de Minas. Pará de Minas, o que vai ter lá? Cidade de Pará de Minas. Como é que é o evento? É um evento aí que conta aí com um churrasco de interação, né, e socialização dos militares e da família também militar, positivo? O telefone para contato do sargento Jamerson é o 8836-3848. 8836-3848. Tivemos aí também, dando um feedback aí, uma resenha de interação aí no Batalhão Contagem, no 2º Batalhão, que foi feito aí no quiosque. Foi um evento aí que contou com aproximadamente aí 70 pessoas. No dia 25 passado, tivemos aí a presença aí do Plantão Policial, do nosso presidente aí, o Alexandre, e de demais componentes aí da família policial e bombeiro militar. Bacana, um abraço para alguém, hein? Agradecer aí ao comandante do batalhão por ter permitido aí o acontecimento desse evento, pessoal do COBOM, pessoal do COPOM, sargento Salustiano, pessoal lá do 2º Batalhão também, do PA Barreiro, e agradecer aí a família militar e bombeiro militar por estar sempre atento aí na Rede Gerais AM 830. Ok, obrigado pela sua participação. Abraço aí, Esteves. Abraço para todos os ouvintes aí, e durante a semana aí estamos no Revista Geral, participação no Revista Geral, e o programa hoje gravado aí no canal do YouTube e no Facebook, Plantão Policial MG. Barbosa. Agradecer de novo a hospitalidade e a generosidade da gente estar podendo contribuir com esse debate. Na verdade, a gente sabe que em função dessa luta nossa aí, é difícil a gente debater um assunto tão complexo, né, como a Previdência, mas é fundamental que a gente levante sim as polêmicas, viu, Léo? É fundamental que a gente levante as dúvidas, as incertezas, porque são muitas, e na verdade a nossa tropa não está esclarecida, não está informada, e Previdência para mim, certo, é a espinha dorsal que garante tranquilidade e segurança para os nossos companheiros exercer, certo, com tranquilidade o trabalho dele na rua de defender o cidadão. Porque na verdade nós sabemos que um dos riscos inerentes à nossa profissão é a vida. Então nós temos que ter a certeza, pelo menos, que se a gente faltar para a família da gente, que ela possa ficar amparada do ponto de vista da Previdência.
Então nós não queremos isso, nós queremos arriscar a nossa vida, mas saber que esse risco ele vai ser amparado pelo Estado no que se refere à nossa proteção e da nossa família. Ok, eu agradeço a sua presença e lembrando que sempre que o debate, a discussão faz parte do processo democrático. E a gente tem o apoio aí da Rede Gerais e o plantão policial está sempre aberto a discussões da nossa classe. É isso, Camilo? Correto, Marcos. Agradecer a sua presença, tá? Você é uma pessoa muito importante aí para a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, tem sempre abrilhantando aí a nossa polícia com grandes temas aí. Você cita um convidado aí, a casa está aberta para você, correto? Plantão policial. Tem a maior satisfação de ter você aqui. Quero mandar um abraço também para o Giovanni Esteves, que teve um probleminha lá, não pôde participar conosco. Giovanni, você é um grande amigo que nós temos aqui, contamos com o seu talento aí nessa área. E agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né, que Deus nos concedeu aqui nessa manhã, de poder levar informação ao público policial militar, à sociedade mineira, levar um tema tão importante quanto esse. Agradeço a Deus por essa oportunidade e que Deus abençoe todos os policiais de serviço nessa data. Isso aí, eu quero mandar um abraço pro Salô, que ligou pra gente aqui, tá sempre dando apoio, um policial sempre valoroso, sempre prestativo para todo mundo aí. Está encerrando o plantão policial. Durante a semana a gente estará presente no programa Revista Geral, de 10h30 a meio-dia, com o Coronel Mendonça e o Tom Paixão. E no sábado que vem estamos de volta. Muito obrigado, tenham um bom final de semana.